Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos que nós temos desenvolvido na URGS, no programa de pós-graduação em Construção e Infraestrutura, na área de materiais onde eu atuo, e o tema específico é concretos autocicatrizantes. Nós estamos dentro de um convênio com o Sinduscon no sentido de aproximar a iniciativa privada da academia, de maneira que a gente possa desenvolver pesquisas mais aplicadas. E essa é um exemplo de pesquisa aplicada onde a parte científica embasa, mas que nós sempre olhamos a parte de aplicação e da viabilidade de transferência tecnológica. Então, nosso tema, concretos autocicatrizantes, né? Por que concretos autocicatrizantes? Por que fazer concretos autocicatrizantes? Na verdade, o cimento Portland é o material mais usado no mundo, fora a água é o segundo mais usado. 7,4 bilhões de metros cúbicos de concreto são produzidos anualmente e ele está presente em todas as atividades, né? Desde a infraestrutura, toda a parte de construção usa concreto, obras icônicas, edifícios, barragens, pavimentações, ou seja, é um material muito utilizado. Mas apesar de ele ser utilizado, ele tem uma limitação, é que ele, apesar de resistir muito bem à compressão, ele tem uma baixa resistência à tração. Por isso, qualquer tipo de retração, qualquer tipo de flexão, ele tende a fissurar. E essas fissuras, normalmente, podem acontecer tanto no estado de passagem concreto fresco para o concreto endurecido, nas primeiras idades, quando nós lançamos, desformamos, trabalhamos com ele nesse momento, então essas fissuras podem ser, né, nas primeiras idades, como elas podem aparecer depois de um tempo. Qual o problema dessas fissuras? É que as fissuras estão atreladas à durabilidade. Tá? Não só é uma questão estética, mas uma questão de gerar outros problemas que podem estar associados a essas fissuras. Ou seja, é um caminho, uma porta de entrada de agentes agressivos. Tanto que a norma brasileira e todas as normas, né, internacionais, elas limitam a abertura de fissura. E essa abertura de fissura, no cálculo, é limitada em valores bastante baixos, no máximo 0,4 para ambientes não agressivos e 0,02, né, para ambientes mais agressivos, marítimos, industriais. Ou seja, nós podemos até ter alguma fissura, mas de muito baixa espessura, no sentido de não deixar que os agentes agressivos penetrem no concreto e levem a outros problemas, que não é somente a fissura, mas a corrosão de armadura, desenvolvimento de bolor, a degradação da massa do concreto por reações expansivas e assim por diante. Então, normalmente, quando acontece uma fissura, nós vamos fazer uma intervenção logo em seguida para não deixar evoluir o processo. É fácil fechar uma... Fácil não, mas não é tão complicado fechar uma fissura nas primeiras idades, quando ainda não desenvolveram outros problemas, como a corrosão de armadura, por exemplo, que é muito mais difícil de resolver. Daí o que se faz? Normalmente, né, contrata uma mão de obra super especializada em fazer esse tipo de atividade, ele vem para a nossa obra, normalmente essa obra já está entregue, né, nós temos que entrar dentro de um edifício habitado, a imagem da empresa fica meio complicada, porque fissura sempre não é desejável por ninguém, e daí é feito, então, alguns tipos de intervenções, e nós podemos ver que algumas ficam até mais ou menos tranquilas, não muito visíveis, mas ali bem à esquerda, embaixo, falta quente preto ali, ainda fica mais marcado do que já estava. Mas isso para evitar um prosseguimento dos problemas a partir de uma fissura gerada no concreto, porque ele é suscetível a fissuras. Então, esse tipo de intervenção, de voltar para resolver o problema, normalmente gera um custo não previsto, né, ou não esperado, ou não desejado na obra, baixa produtividade, porque são atividades muito
assim, especialista, difícil de fazer, nem sempre tem acesso e nem sempre é visível. Vamos imaginar uma ponte embaixo de um tabuleiro, às vezes é difícil de acessar, é difícil de resolver o problema, leva tempo, além dos custos financeiros e sociais, né? Muitas vezes nós temos que parar uma ponte, o uso de uma ponte para fazer as intervenções necessárias. Então, se gasta muito com isso. Esses gastos com manutenção e reparo chegam a ser quase 50% do custo total que se gasta com a construção. Ou seja, eu gasto 50% fazendo obra nova e 50% refazendo ou intervindo em obras que estão prontas e que não deveriam ter intervenções, pelo menos nas primeiras idades. Só que o que nós assistimos é que mesmo nas primeiras idades já acontecem esses problemas e as pessoas têm que voltar para resolver o problema, para fechar as fissuras de uma forma direta, né? Fazendo injeção de resina. Bom, daí tem várias técnicas que não é o nosso foco aqui. Em 2013 veio a norma de desempenho, você já deve ter ouvido algumas palestras dentro desse escopo, e essa norma de desempenho colocou em cima do nosso ombro como empresa de construção a responsabilidade de manutenções, ou seja, tem uma norma que diz que eu tenho que garantir no mínimo 50 anos de vida útil para a estrutura de concreto. Então eu vou fazer uma estrutura e certamente eu morro antes de perder a responsabilidade técnica por essa obra. Então tudo que for de intervenção, tudo que for necessário fazer, eu vou ter como empresa que voltar e fazer sem discussão. Antigamente a gente deixava para o usuário resolver, hoje não tem mais essa. A norma colocou em cima de quem constrói a responsabilidade dessa manutenção e dessa garantia de qualidade das obras. E aí entra o nosso concreto autocicatrizante. O nosso concreto autocicatrizante, como o próprio nome diz, né, é um concreto que ele tem a capacidade de fechar as fissuras sem a intervenção humana, ou seja, ele próprio fecha a fissura. Existem várias formas de fazer esse fechamento, né, algumas intrínsecas, algumas planejadas, mas a gente conta com essa capacidade do concreto em conseguir selar as suas fissuras. Assim como o corpo humano. O corpo humano, se eu tenho um corte, se não for grande demais o corte, tá, que eu precise costurar, né, eu cicatrizo. Tá? E a mesma coisa, vocês olhando a foto à direita ali embaixo, aquilo são produtos de cicatrização. É que nem uma cicatrização humana. É uma casquinha que se gera, é um produto que se deposita na superfície da fissura e fecha. E com isso eu não tenho mais acesso de agentes agressivos e eu tenho o fechamento de uma forma autônoma. Ela mesmo vai fechar com o tempo. Bom, isso nos traz vantagens, né? Então, à medida que as fissuras vão surgindo, elas já vão se auto-recuperando. Tá? Então, esse concreto, ele já faz esse trabalho, eu não preciso nem inspecionar, eu não preciso fazer manutenções periódicas, porque ele mesmo vai fazer o seu trabalho. Cada vez que abrir a fissura, ele vai fechando. Tá? E eu posso até acompanhar para ver se está tudo bem, mas se bem planejado e bem feito, ele faz esse papel e fecha. Né? Fecha no sentido de reduzir ou eliminar a passagem de água, fecha no sentido de não deixar entrar agentes agressivos, ou seja, ele sela a fissura. E toda aquela parte intermediária que nós vemos, que abre a fissura, entra os agentes agressivos, começa a ocorrer outros problemas de deterioração, chama alguém vai lá, recupera a fissura, tudo isso sai, tá? Simplesmente com um bom projeto de um concreto autocicatrizante. E daí nós temos, né, as manutenções e o custo inicial. Muitas vezes nós queremos economizar, né, e fazemos um concreto mais ou menos, ali o concreto A, por exemplo, e depois de um tempo, né, nós nos vemos obrigados a voltar para fazer algum reparo, alguma recuperação, investimos um recurso ali na parte de baixo do gráfico, né, então ali o primeiro reparo, um recurso investido, o segundo reparo, outro custo investido, e ao longo do ciclo de vida da minha edificação, eu vou gastando para fazer essas recuperações. Quando a gente entregava para o usuário e ele que pagava, a preocupação, claro, não é correto isso, mas a preocupação era do usuário. Hoje a preocupação
é de quem constrói. Nós temos que fazer bem feito para não ter que voltar e gastar valores muito grandes com esse tipo de atividade. Então, faz bem feito e faz uma vez só. Então, vocês olhem ali, o A e o B são um concreto mais baratinho, o B é um concreto um pouquinho melhor, mas não autocicatrizante ainda. Ele exige menos intervenções, mais longo prazo, dura mais tempo, e vocês veem ali o custo embaixo, né? Ele vai subindo aos poucos. Na direita, nós temos o autocicatrizante. Então, na parte de cima, né, aqueles pequenos, né, reparinhos ali, é o próprio concreto que está fazendo e não tem custo nenhum, porque eu gastei um pouco mais para fazer, o custo inicial foi um pouco mais alto, mas o custo ao longo do ciclo de vida vai ser menor. Tá? E eu não vou me preocupar e eu não vou queimar a imagem da empresa, eu não vou ter problemas com os meus clientes, com os meus usuários. Bom, a autocicatrização não é algo que surgiu ontem, né? Então, o que aconteceu? Muita gente até sabia que o concreto meio que fechava fissuras, observando prédios antigos, né? Lá em Roma, o Panteão, ele tem algumas fissuras que estão absolutamente seladas, é um prédio extremamente antigo e está ok. Tá? Então, ao longo dessas observações, né, e até problemas que a gente julgava ser ruim para o concreto, como lixiviação, muito comum em garagens de edifício, né? Então, muitas vezes pinga em cima do carro, mancha o carro, etc. Esse produto que está vindo aí é um produto de hidratação do cimento que solubiliza, vem para a superfície, ele carbonata e forma o carbonato de cálcio. Ele é de um certo ponto de vista ruim, porque tu está lixiviando produtos do concreto, mas ele não é muito importante lá dentro, ele não ajuda muito na resistência, nem né, não gera um problema sério o fato de ocorrer lixiviação. E, no fundo, o que a gente está vendo é o estalactite, que não precisava ter, né, mas a mancha branca junto da borda da fissura fechou a fissura. Aí, de repente, para de passar água, porque esse produto fecha, ele sela a superfície e, com isso, acaba o problema sem eu ter feito nada, sem eu nem sequer ter planejado isso daí. E ali nós podemos ver uma termografia, né, onde se identifica esse produto, que realmente é um carbonato, e que ele tem esse papel de fechar as fissuras e não deixar, depois de um tempo, passar água. Então, o que a gente vê? A partir de 2005, tá, a RILEM formou um comitê que se encarregou de estudar, aprofundar a questão da autocicatrização do concreto, self-healing concrete. Ou seja, a partir de 2005, a comunidade acadêmica, de uma forma geral, se reuniu, né, e começou a investir em estudos de autocicatrização. E a gente nota que, a partir de 2005, exponencialmente, o número de artigos publicados, né, foi para as alturas, porque o tema passou a ser um tema de interesse, não só da academia, mas também das empresas em usar esse produto, que tinha um potencial enorme de resolver problemas do dia a dia das empresas. E daí surge uma série de universidades, projetos, etc., que vão estudando esse fenômeno da autocicatrização e como se faz, e o que eu posso melhorar, que condições de contorno eu tenho e assim por diante. E vocês veem ali, em 2005 começa praticamente, 2008 no NORI, no laboratório onde eu atuo, LANTAC, surge, é defendida a primeira tese de doutorado sobre autocicatrização. Ou seja, nós mais ou menos entramos com o início desse movimento mundial do desenvolvimento do concreto autocicatrizante. Nós tentamos acompanhar esse desenvolvimento e estamos, junto no estado da arte, tentando resolver, né, trazer para a nossa realidade todo esse conhecimento. Então, só lá no NORI, claro que tem outras universidades, tem outros grupos fazendo esses estudos, mas desde 2008 que saiu a primeira tese, que começou 4 anos antes, então basicamente em 2005, 2006 a gente já estava estudando isso,
E nós fomos indo, né? Então, são trabalhos de conclusão de curso, são mestrados, são doutorados, abordando diversos aspectos dessa autocicatrização. Bom, então, essa autocicatrização, didaticamente, a gente pode dividir em 3 tipos: a autógena, a autônoma e a reparação. A autógena é aquela autocicatrização que a gente poderia dizer que aconteceria mesmo que eu não estivesse pensando nela, que é o que aconteceu no Panteão, o que acontece muitas vezes em alguns reservatórios, que começa a vazar água, de repente fecha pelo produto. Ou seja, eu não planejei, mas os materiais que estão lá dentro, eles contribuem para essa autocicatrização, é uma característica do próprio concreto. Tá? E depende o quê? Do cimento. Se tem cimento anidro que não reagiu, certamente ele pode vir a reagir depois de um tempo e fechar essa fissura, se ainda tiver cimento anidro. As nossas adições, né, cinza volante, escória, que muitas vezes estão no cimento ou a gente adiciona direto, que são adições que ajudam nessa autocicatrização e que a gente usa não necessariamente para fazer autocicatrização, mas para baixar calor de hidratação, para diminuir custos, para ser mais ecológico, etc. A silicativa também é uma adição muito usada para aumentar a durabilidade, não exatamente para autocicatrização, né, em concretos típicos. E as próprias fibras, muitas vezes se usa a fibra para não abrir fissuras. Tá? Por quê? Porque eu não quero ter fissuras no concreto, e a gente coloca fibras lá. E qual é a vantagem da fibra? Não é que ela evite fissuras, mas as fibras distribuem as fissuras. Em vez de ter uma grande fissura de maior abertura, eu tenho várias pequenas fissuras de menor abertura. Isso facilita o fechamento. Tá? Quando a fissura é pequenininha, é fácil de fechar. Se ela for muito grande, não fecha. Então, a fibra entra, e esses materiais aí normalmente já estão presentes. A gente já usa no dia a dia, mesmo quando não se pensava em autocicatrização. A autônoma já leva um pouquinho mais de desenvolvimento científico e tecnológico, ou seja, a gente está usando coisas diferentes. Eu estou acrescentando, eu estou planejando um concreto para ele ser autocicatrizante. Então, eu vou botar produtos, pagar por esses produtos ou especificar esses produtos para que ele funcione para cicatrizar as fissuras. Tá? E daí entram vários tipos de produtos, desde dos aditivos cristalizantes, né, ou impermeabilizantes que tem no mercado, aí, agentes expansivos, os polímeros, as bactérias, tá, que são usadas para poder fazer esse tipo de atividade. Então, cada tipo de autocicatrização tem uma característica, a gente já vai dar uma olhadinha nisso. E o reparo não é bem uma autocicatrização, né? O reparo, na verdade, é uma pintura que se faz com esses produtos comerciais para que ele ajude nesse fechamento. Tá? Então, na verdade, ele não está na massa do concreto, ele é feito depois, quando pode acontecer alguma coisa ou está acontecendo alguma coisa, a gente pinta em cima e ele funciona. Eu não considero muito como autocicatrização essa parte. Bom, então, a autocicatrização natural, autógena, do próprio concreto, que todos têm, vai depender, claro, de algumas coisas, mas ela se dá de 2 mecanismos, tá, principais. Na esquerda, nós temos a hidratação contínua dos materiais cimentantes que estão dentro da matriz. Então, se a fissura acontece com 3 dias de idade, eu tenho um monte de cimento anidro lá dentro, eu tenho adições lá dentro, que elas vão continuar reagindo e vão ir para esses espaços maiores, onde tem mais água, e vão fechar, porque tem muito produto para reagir ainda. Claro que se essa fissura acontece com 1 ano de idade, eu não tenho mais esses produtos lá dentro que já reagiram. Já aconteceu, não sobrou para fazer, né, mais reação, porque o que tinha que reagir já reagiu. A não ser concretos com muita alta resistência, de relação ao aquecimento muito baixa, que eu não tenho água suficiente para hidratar todos os grãos de cimento e sobra grãos de cimento. E daí, nesses concretos, sempre que abrir, vai fechar. Tá? Então, a partir de relação ao aquecimento 0,40 para baixo, começa a sobrar grão anidro, que mesmo passando o tempo, ele vai continuar anidro, e se abrir uma fissura, vai ter o fechamento, vai acontecer o fechamento. Tá? Então, quanto mais cedo acontecer, tá? Quanto menor a relação água-cimento, que tem mais grão anidro, que não vai ter hidratado, porque tem mais cimento, né, lá dentro. Cimento com hidratação mais lenta,
tá? Então, em vez de ser 3 dias, 5 dias, 7 dias, 18 dias, talvez ainda sobre muita coisa se o cimento for lento na sua reação. E as adições pozolânicas, né, ou cimentantes, escória, pozolanas, que elas vão reagir também com um tempo mais aberto, mais avançado, em idades mais longas. Então, isso gera, né, então, esse fechamento por hidratação contínua. À direita, nós temos a formação do carbonato de cálcio, que é aquele produto da lixiviação que eu mostrei para vocês, os estalactites. Isso acontece também, tá? Dependendo do tipo de cimento que eu uso, se sobrar bastante hidróxido de cálcio dentro, se não tiver pozolanas lá dentro, o hidróxido de cálcio é solúvel. E sempre que passar água, ele vai lixiviar e tende a vir para a superfície da fissura. Chega próximo da superfície, ele carbonata com o ar e fecha, sela. Tá? Então, são 2 mecanismos diferentes. Os 2 precisam da água. Se eu não tiver água, eu não tenho esse mecanismo funcionando, porque são reações químicas. Se eu não tiver, água não tem. E embaixo tem fibras, microfibras, que podem ser usadas para que a fissura não fique muito grande. Todas essas técnicas autógenas, elas não conseguem fechar fissuras mais do que 0,4 milímetros. Tá? Elas são pequenininhas, microfissuras, 0,04 milímetros. E com bactérias, por exemplo, vai a 0,8. Tá? Então, cada tipo de autocicatrização tem uma capacidade de fechar fissuras maiores ou menores. Se for uma enorme de uma fissura, não vai fechar, tá? Porque é muito grande, é muito difícil, é que nem um corte muito grande eu vou ter que costurar porque não vai fechar sozinho. Tá? Então, a mesma coisa o concreto. Se for uma abertura muito grande, não fecha. Então, pequenas aberturas vai fechar. Por isso as fibras ajudam, porque elas não deixam abrir grandes fissuras, e daí é fácil de fechar. Bom, ali está a lixiviação e a formação de carbonato na superfície, uma fotinho à direita, né? E ali como fica, né? Antes do processo de autocicatrização e na parte de baixo depois, com a fissura já selada pelos produtos lixiviados e carbonatados. E é o que a gente vê, barragens acontece exatamente isso, isso nem foi planejado. Foi feita lá a barragem, começou a vazar água, começou a lixiviar, carbonatou, fechou e é isso. Tá? Para de passar água, tá? Daí abre outra fissura, daí começa a passar água e assim por diante. No caso específico, não foi planejado para acontecer isso daí e fica esse escorrimento feio, né? A gente planejando não ficaria dessa forma. E aqui também é um fechamento natural, né, da própria superfície do concreto com esses produtos lixiviados. Pode ter alguns outros tipos de fechamento, mas não são predominantes, que eles chamam de fechamentos mecânicos, que são particulados, que vão se depositando na fissura e vão fechando, mas isso não funciona muito bem em termos de durabilidade, porque são produtos soltos, que não ajudam, que não evitam a entrada de agentes agressivos. Então, a gente conta mesmo com as 2 causas químicas, que são as principais causas do fechamento que geram um aumento de durabilidade e de resistência. Os outros não. Bom, a autônoma projetada é um pouco diferente. A autônoma projetada, eu vou trabalhar com elementos, materiais, ou bactérias, ou técnicas especializadas em autocicatrização. A primeira delas é o aditivo, os aditivos cristalizantes comerciais que estão no mercado. Qual é o problema desses aditivos? Eles funcionam parecido com uma adição, a gente não sabe muito bem o que tem lá dentro, porque é produto industrial, tem sigilo, né? Eles não vão dizer nunca o que vai ter lá dentro, não se sabe bem se é bom, se não é, se o produto A, B, C é melhor, qual que é o uso e qual é a limitação dele. Mas nós temos no mercado, vou mostrar depois uns resultados para vocês. No mercado tem alguns produtos que funcionam muito bem e outros que são umas drogas. Então, né, tem que avaliar, tem que avaliar. Mas tem produtos bons que fecham, que cicatrizam efetivamente. Então, tu mistura na massa, né, coloca, e o dia que abrir uma fissura, começa a reagir e começa a fechar essa fissura aberta de uma forma natural. E ele fecha também a porosidade. Tanto que eles chamam aditivos cristalizantes ou impermeabilizantes. Eles fecham a porosidade do concreto, diminuem a permeabilidade do concreto.
Isso muitas vezes é importante, no caso de cortinas, lajes sob pressão, que eu não quero que umedeça, né, dentro da edificação, eles ajudam também para esse fechamento, né, da porosidade interna, mesmo sem a abertura da fissura. O que as adições também fazem, né? As adições pozolânicas, a silicatimba também fazem esse papel. Outra forma de promover essa autocicatrização é com polímeros, tá? Os polímeros superabsorventes, que são aqueles usados em fraldas de nenê. Então, eles absorvem a água, eles incham, tá? Aumentam bastante de volume, incham e guardam a água dentro deles. E no momento que abre uma fissura, essa fissura ela vai cortar um caminho, um desses polímeros, vai liberar um pouco dessa água, vai aparecer os grãos anídros que estão por ali e a água vai favorecer essa reação química. Então, mesmo que eu não tenha muita água, no caso de uma edificação que não esteja abaixo do nível do lençol freático, tá? Se ela está num ambiente mais seco, talvez eu não tenha água para as reações químicas, e daí os polímeros me ajudam nesse sentido. Qual é o problema do polímero? Tem alguns problemas o polímero. Tá? Ele pode vir das fraldas descartáveis, o mesmo polímero, né, da base, pode vir do resíduo dos cortes, né, da produção dessas fraldas, dos absorventes, etc., a gente pode usar no concreto. Então, ele é muito usado para cura interna, né? Então, a gente põe lá dentro, a água fica retida dentro do polímero, à medida que as reações acontecem e acaba a água, o polímero vai sofrendo desorção e vai largando para o meio a água para hidratação. Tá? Então, ali tem um polímero sequinho e ali um grãozinho hidratado, vocês veem que ele aumenta muitas vezes. E tem vários tipos de polímeros. Tá? Então, isso é um cuidado que tem que se ter, porque tem alguns polímeros que incham muito e depois eles desincham e ficam um vazio interno. Ficam uma bolha de ar que baixa a resistência do concreto. Então, tem que fazer com certo cuidado, mesmo para a cura interna, quando se usa, ou para a autocicatrização. Não pode ser muito grande, ele deve ser menorzinho, porque quando ele sofre a desorção, ele não pode deixar grandes vazios no lugar dele. E num primeiro momento, quando abre fissura, esse polímero molha, né, e ele incha dentro da fissura e ele colmata na hora a fissura, não deixa entrar nada dentro da fissura e depois ele vai soltando a água e vai acontecendo as reações químicas. Então, ele tem um papel inicial de preencher rápido, né, a fissura pelo próprio inchamento do polímero com a água e depois ele vai, né, promovendo a hidratação ao longo do tempo. E tem um comitê da RILEM que estuda esses polímeros superabsorventes, mais do foco cura interna, mais antigo, né, para ver como funciona, e ele foi adaptado para autocicatrização e tem se estudado, tem um aluno nosso que estudou isso no mestrado, para ver como funciona os polímeros resíduos, polímeros de primeiro uso, e como sofre a absorção de água e a desorção. Porque se eu jogo sequinho dentro da mistura do concreto, ele rouba toda a água do concreto e vira um farofão. Tá? Então, eu não posso botar ele totalmente seco, nem muito molhado, que ele vai largar para o meio. Então, tem um estudo por trás de como botar, com que umidade colocar, para que ele não roube a água do concreto, mas também que ele consiga largar a água quando necessário. Tá? Então, tem um estudo de como isso funciona. E daí vai fechando, né? Isso aqui é uma tomografia, a gente vê direitinho, né, os polímeros preenchendo os vazios das fissuras. Outra forma são o que a gente chama de microcápsulas. Tá? O que é isso? É uma cápsula produzida especialmente para esse fim, pequenininha, 1 milímetro, menor que 1 milímetro, para não deixar vazios no concreto. E ela não pode quebrar enquanto eu misturo o concreto, então tem que ser resistente o suficiente para não quebrar durante a produção, e ela tem que ser frágil o suficiente para quando ocorrer a fissura, abrir e soltar o produto. Tá? E daí eu ponho dentro dessa cápsula, posso botar várias coisas, posso botar polímeros, posso botar uma resina epóxi, que daí é 2 componentes, daí são algumas cápsulas com o componente A, outra com o B, depois eles se encontram e fecham.
né? Então, a gente preenche essas bolinhas, essas cápsulas, com os produtos e, com isso, nós vamos, no momento da fissura, liberar esses produtos e eles vão promover a autocicatrização. E daí não tem tempo, né? Eu posso acontecer isso depois de 6 meses, já aconteceu tudo que é reação de hidratação, só vai liberar no momento que fissurar. E daí eu libero e daí ele funciona. Tá? Então, é um custo mais alto. E tem também o que a gente chama de nanotubos, que na verdade, em vez de ser bolinhas, em vez de ser cápsulas, são tubinhos com os produtos. É o mesmo princípio. Só que em vez de eu misturar no concreto, na massa, no caminhão betoneira, eu lanço o concreto e coloco esses nanotubos nas regiões onde tem mais probabilidade de ocorrer fissura. Eu direciono eles em alguns locais e deixo lá. Então, ele não precisa ser tão resistente, porque ele não vai ser misturado num caminhão, mas a gente direciona, só que dá um pouquinho mais trabalho, porque eu vou lançar um pouquinho, daí eu vou lá, coloco os nanotubos, depois eu fecho. Então, ele é mais trabalhoso, mas é mais econômico, porque eu só ponho onde tem probabilidade de ocorrer as fissuras. Tá? E daí eu posso usar vários materiais para fazer essas cápsulas, né? Desde polipropileno, tubos de vidro, cerâmica. O pessoal usa, bom, os mais variados tipos, né, de material para fazer tanto as cápsulas quanto os nanotubos. E dentro, então, a gente vai botar uma resina, né, um poliuretano, um epóxi, que depois preenche e fecha. Ou a gente põe silicatos, que são os produtos que reagem como cimento, né, que são cimentícios. O material expansivo pode ser também, então um polímero pode estar dentro desses nanotubos. E por último ali seria as bactérias, tá? Dentro desses tubos ou dessas cápsulas pode ter bactéria. Aqui é um exemplo de um fechamento com uma resina, e vocês podem ver que preencheu perfeitamente a resina, a fissura com essa resina, e olhando ali à direita, quando foi aplicada a carga, não fissurou em cima da fissura. A fissura realmente, né, fechou, se tornou monolítico o concreto novamente, e a nova fissura abre do lado. Tá? Então, ele recupera efetivamente a massa do concreto. Aqui nós temos as bactérias. Isso aqui exige uma interdisciplinaridade, nós estamos desenvolvendo, trabalhando com isso também, junto, obviamente, com o pessoal que entende de bactérias, porque a gente não entende de bactérias. Então, tem um grupo junto, né, de pesquisa que desenvolve as bactérias e nós desenvolvemos os materiais cimentícios e testamos nos nossos concretos. Tá? Então, é junto. Então, o que a gente faz? O que a gente põe dentro dessas cápsulas? De novo, é dentro de cápsula. Eu deixo a bactéria, eu não posso jogar direto a bactéria no caminhão betoneira que ela morre, porque é um material muito alcalino, ela não suporta. Então, a gente coloca dentro de uma cápsula, tá? Esses esporos de bactérias, eles sobrevivem 200 anos, tá? Então, ele sempre vai estar lá para um dia agir, e eu coloco a bactéria e coloco a comidinha da bactéria, que é um lactato, é um material que ela vai usar para se alimentar. Então, eu deixo lá, fechadinho nos esporos, e quando abrir a fissura, eu quebro essa cápsula, tá? Entra a umidade, começa o processo de reprodução das bactérias, e elas começam a consumir esses nutrientes, né? Os esporos começam a se desenvolver, e começam a consumir os nutrientes, né, que estão dentro, né, das cápsulas aí, e com a umidade, no momento que ela come, né, a bactéria consome o lactato, ela expele o carbonato de cálcio, que é o mesmo produto da lixiviação, ou seja, é um carbonato de cálcio que é produto da digestão da bactéria. Então, tu coloca lá, a bactéria vai produzindo e vai preenchendo as fissuras com esses produtos, com carbonato de cálcio, né, que vai se formando, ali vocês vendo, e vai fechando. Né? Qual é a vantagem? Ela fecha fissuras maiores e não tem tempo. Pode ser que abra a fissura daqui a 3 anos, 5 anos, vai estar lá a bactéria, ela dura. Claro, desde que eu use a bactéria certa, a quantidade de comida certa, tudo isso tem uma tecnologia por trás, mas uma vez que eu acerto a mistura, ela vai durar para sempre e quando abrir vai funcionar, aí vai fechar. Aqui então dá para ver
À esquerda, a fissura aberta, à direita, já fechada com um processo de consumo do lactato pela bactéria e expelindo o carbonato. Bom, nós temos vários trabalhos, então, que tentam abordar os vários tipos de autocicatrização. Nós começamos os trabalhos lá no NORI, na verdade, trabalhando com autocicatrização sem saber que estava trabalhando com autocicatrização. Nós começamos dentro de um tema de microfissuração, ou seja, a preocupação das construtoras no processo de retirada de escora, deformação, fissuração nas primeiras idades, que estava gerando muito problema nas obras. E nós começamos a fazer um mega estudo que tentou ver propriedades mecânicas, durabilidade e até análise estrutural de elementos de concreto que sofriam fissuras nas primeiras idades. E para isso, a gente fissurava os concretos em diferentes idades, como se eu estivesse desformando com 1 dia, ou com 3 dias, ou com 7 dias. E a gente aplicava 25%, 50% e 75% da carga última. Ou seja, com 75% da carga última, alguns rompiam, tá? E alguns ficavam bem fissurados. E daí a gente esperava até os 28 dias e depois rompia para ver o que aconteceu, se ele recupera. O que eu esperava? Que, obviamente, ia ter uma resistência menor àqueles concretos que sofreram uma mega microfissuração no início da vida. Mas não foi isso que a gente viu. Olhando os gráficos, inclusive, a gente ficou com muita dúvida, né, se não tinha errado, misturado dados no início, mas se refez, se fez de novo, e era isso mesmo. Quanto mais eu massacrava e fissurava o concreto, nas primeiras idades, mais ele ganhava resistência aos 28 dias. Tá? E basicamente eram dois mecanismos, né? O que a gente viu? Que quanto maior a carga, maior a resistência aos 28 dias, e para relações de água-cimento menores, aumentava mais. Por quê? Porque tinha mais cimento anido. E a gente notou a calmatação das microfissuras e acontecia também uma quebra dos cristais grandes das primeiras idades que não servem para nada. Então, eu compactava aquilo que era fraco e preenchia daí com produtos mais resistentes. E aí, nós podemos ver a fissura gerada, né, num concreto com 50% da carga última, e ele, né, cicatrizado depois de um período, o que justificava, então, aí, os produtos formados, esse aumento da resistência, né, ao longo do tempo. Bom, daí entrou a ponte do Guaíba, né, que eles produziam estacas para cravar, né? Eram estacas pré-moldadas, cilíndricas, e eles produziam em um canteiro próximo ao Guaíba, eles mesmos faziam as estacas, o consórcio, né? E eles tiravam das formas, como não tinha grande capacidade de quantidade de formas, eles tiravam das formas e colocavam, né, no canteiro com 1 dia de idade. Obviamente, se tu pegar um elemento com 1 dia de idade, tirar da forma e fizer assim e largar no canteiro, ele vai fissurar. E daí começou a aparecer um monte de fissuras, principalmente no inverno, que as reações são mais lentas. E o concreto não tinha resistência suficiente nem sequer para ser içado e colocado ali no lado. E daí veio, né, a venda do produto cristalizante como uma promessa muito boa para colocar na massa do concreto, que se fissurasse, fecharia e daria a garantia da vida útil. Daí tinha uma aluna que fez um TCC em cima disso, né? Ela usou os impermeabilizantes por cristalização como adição, basicamente era um produto comercial que eles estavam tentando avaliar, e como tratamento superficial, pintando a superfície depois que tirava da forma, que é um trabalho a mais e eu não acho uma boa solução, particularmente. Tá? Então, eles prometiam até 0,4 milímetros de fechamento das fissuras, e as fissuras não eram muito grandes, então daria bem para funcionar. Fizemos, então, alguns estudos comparando o comportamento de concretos pintados, concretos adicionados com o cristalizante e a silicativa. Tá? Uma das soluções era com silicativa, porque a gente sempre usou muito silicativa e sabe que funciona bem. E vocês podem ver que o melhor desempenho foi exatamente da silicativa, ele recuperou 93% da capacidade inicial, tá? Como se realmente tivesse fechado.
Olhando, então, a gente viu os produtos sendo formados em todas as situações, e aqui dá para ver penetração de cloretos, que era uma preocupação pela durabilidade, e fica claro, né, que ali o azulzinho, né, com a adição do impermeabilizante, conseguiu reduzir em 29% em relação ao referência sem nada a penetração de cloretos, o que não é ruim, só que a sílica reduziu em 75%, é bem melhor, funcionou muito mais. Tá? Bom, daí fizemos alguns estudos com o tipo de cimento, né, verificando que alguns têm uma reserva maior de grãos anhidros, com mais adições, eles conseguem recuperar mais. Então, isso serve de subsídio para projeto de concretos autocicatrizantes. Aqui vocês podem ver direitinho ali com a fissura recém-acontecida na primeira sequência de fotos, na segunda sequência de fotos, com 14 dias de idade, onde se nota que as primeiras fissuras das bordas, lá as menorzinhas já estão fechando, e aqui com 91 dias, a última foto, sequência de fotos, a gente já vê a fissura já bem mais fechada, as de maior abertura ainda não fecharam, mas as outras vêm fechando, tá? Mostrando o efeito, o fenômeno acontecendo, e olhando no microscópio a gente vê bem direitinho os produtos preenchendo a fissura, mostrando que funciona. Bom, fizemos análises de aditivos do mercado, cristalizantes, com 3 aditivos. Tá? Isso serve muito para quem vai comprar aditivo cristalizante, o cuidado na compra é importante. Tá? Usando 3 aditivos cristalizantes, não se sabe o que tem lá dentro, como eu disse, então não resolve muito, né, tentar estudar quimicamente, porque não se consegue descobrir tudo exatamente que tem lá dentro. Mas o que dá para ver como resultado? A resistência à compressão nas primeiras idades com os cristalizantes diminui em relação ao referência, mas em idades mais avançadas ele retoma e a resistência é igual ou maior do que o referência, ou seja, ele não prejudica ou até aumenta a resistência com o tempo. A absorção de água diminui, né? Ou seja, ele funciona como impermeabilizante efetivamente, os 3 aditivos funcionaram. Água sob pressão também os 3 aditivos funcionaram. Tá? Então, eles funcionam muito para impermeabilizar. Mas quando a gente olha a capacidade de recuperação, isso não acontece. Não é tão direto assim. Tá? Se vocês olharem ali os gráficos, nós vemos que um dos aditivos, o cinzinha, funcionou super bem para recuperar, enquanto o azul escuro, lá da ponta, o último, foi pior que o referência. Então, ele não funcionou, não deu certo. Né? Tá, aqui. Aqui, abrindo aos 28 dias, é o mesmo comportamento, uns funcionando melhor, outro pior. Como tem pouco cimento anidro, já os aditivos cristalizantes têm o desempenho um pouquinho melhorado. Fizemos também a questão de durabilidade do ponto de vista de passagem de cloretos, até que ponto esses cristalizantes conseguem segurar a passagem. Uma coisa é visualmente fechar e outra é garantir durabilidade. Comparamos o comportamento com a sílica ativa de novo, tá? E vemos que realmente a sílica funciona melhor do que os aditivos cristalizantes nas condições que nós fizemos o ensaio, ou seja, era ciclos de molhagem e secagem, 2 dias molhando e 12 secando. É pouco tempo molhando, talvez isso não tenha feito funcionar muito bem os impermeabilizantes. Calculando, então, a estimativa de vida útil, traçando os gráficos de vida útil, aqui é o que interessa, dá para ver, para um cobrimento de 4 centímetros, quanto tempo duraria um concreto fissurado e depois cicatrizado por 28 dias ou 91 dias. Vamos olhar lá os de 91 dias direto. Nós vemos que os cristalizantes não foram muito melhores do que o referência. A sílica ativa realmente aumentou a vida útil. Para os não fissurados, como impermeabilizante funcionou e aumentou um pouquinho a vida útil em relação ao referência. E, por fim, a gente fez o efeito do ambiente, porque nós notamos que, dependendo da umidade, funciona melhor ou pior os produtos. E daí nós colocamos em ambiente natural, lateral protegido, submerso e ciclos de molhagem e secagem para ver o que aconteceria. E aqui dá para ver bem claro que no ambiente natural,
né, olhando as fissuras ao longo do tempo, não acontece nada, elas continuam igual, até aumenta um pouquinho porque os produtos vão se soltando na fissura em cima. Com exposição natural, aqui é natural protegido, né, embaixo de uma aba, esse é o natural na rua, também não fechou, ao contrário, até abriu. E submerso, a fissura fecha. Tá? Então, os mesmos produtos que não funcionariam no ambiente natural ou em ciclos, se eu botar submerso, ele funciona perfeitamente bem. E aqui é ciclo de molhagem e secagem, não é tão bom quanto o submerso, mas fecha melhor do que o natural. Então, a gente vê a importância da água, e isso tem que ser levado em consideração no projeto desses concretos autocicatrizantes. Então, aqui uma foto, né, comparando o submerso com o ciclo. Então, vocês veem que está se formando produtos no ciclo, mas o submerso já fechou há mais tempo, já está quase fechadinho, e o ciclo ainda está longe de fechar. Tá? E aqui, então, uma evolução da área das fissuras com o tempo, onde se nota perfeitamente que quanto mais cedo abrir a fissura, mais recupera, quanto mais tarde abrir a fissura, menos recupera. Tá? Também é uma informação importante. E daí vem uma aplicação prática muito interessante, que é o Pontal do Estaleiro, aqui em Porto Alegre, onde nós acompanhamos a empresa Engenhosul, que estava fazendo essa parte de subsolo e dos primeiros pavimentos, e que tinha o desafio de trabalhar, né, com o nível da água do Guaíba, que estava acima do subsolo. Então, se vocês olharem ali, o nível máximo do Guaíba pegaria metade do primeiro subsolo, e o segundo subsolo está totalmente submerso, com pressão de água, e a laje sob pressão, embaixo, tá? Tem a pressão da água que tenta trazer a água para dentro. Ou seja, é um desafio não entrar água dentro desses concretos. Lógico que era 20 mil metros quadrados de laje, não tinha como fazer numa concretagem única, foi feito em duas fases, né? Então, em várias fases conjuntas, e as juntas foram tratadas, né, com uma emulsão acrílica colocada antes de lançar o próximo concreto, e duas fitas hidroexpansivas, ou seja, quando encostava o novo concreto, ela expandia e fechava, né, essa junta perfeitamente, então não entraria água pela junta. Então a junta estava resolvida. O problema era não entrar pelo concreto. Tá? Então, para não entrar no concreto, foi especificado um autocicatrizante, onde fizeram uma relação aquecimento baixa, usaram fibra para não abrir muito a fissura e colocaram aditivo impermeabilizante por cristalização. E uma aluna acompanhou toda a execução, né, e dá para ver bem a questão do fechamento da fissura, tá, no subsolo 1 e no subsolo 2. Depois de 120 dias, não era um tempo muito longo, era um trabalho de conclusão de curso, não tinha muito tempo, mas no subsolo 2, que estava totalmente submerso, 32% das fissuras fecharam, e no subsolo 1, só 7%, porque não tinha água suficiente. Então, nós não podemos contar com fechamento de fissuras se não tiver água. Bom, aqui é só uma foto dos fechamentos das fissuras, né? Dá para ver bem, né, o fechamento no subsolo 2, né, ao longo do tempo. Se nota perfeitamente esse fechamento, antes e depois, no dia 1 e no dia 120. E aqui no subsolo 1 que não aconteceu nada, né? Não fechou a fissura. Foi feito em laboratório um paralelo, né, com o mesmo concreto que foi lançado nas cortinas, se fez no laboratório, corpos de prova sob controle, né, porque na obra não se tinha total controle. Fizemos os vários tipos de ciclos de ambientes, totalmente submerso, submerso com troca de água, no ambiente e com ciclos. E, de novo, deu para ver bem que no ambiente natural não teve resposta, no ambiente de ciclo fechou um pouco, tá, que foi o que aconteceu no subsolo 1, no submerso fechou 100%, tá, corroborando com o que aconteceu na obra e que se esperaria também que acontecesse, porque eu preciso da água para os cristalizantes funcionarem. Então, dá para ver ali que enquanto o ambiente submerso fechou 85%, os ambientes de
ciclo fecharam 61% e 50% natural. E aqui é só só para deixar como, né, outras obras que usaram, nós não acompanhamos essas obras, mas servem de referência para quem quiser ver como funcionam essas coisas. É também um museu de imagem e som no Rio de Janeiro, que foi feito, também tinha uma laje de supressão lá, abaixo do nível d'água, que é sempre um pepino, é um desafio terrível, fazer uma laje dessas que não vaze água e se fissurar, que feche a fissura para a água não entrar. Tá? Esse é o grande desafio dessas lajes sob pressão. Então, eles fizeram esse concreto autocicatrizante com aditivo cristalizante, usaram a baixa relação água-cimento, ou seja, mesma coisa, mesmo princípio, e ainda usaram silicativa, né? E está lá, a princípio está funcionando. Nas paredes internas ele funcionou como impermeabilizante, mas certamente se abrir a fissura ele não vai fechar, né? Porque não tem água suficiente. A laje sob pressão, sim. E aqui tem o traço que mostra as proporções, né, se vocês quiserem ver mais ou menos o que é um concreto autocicatrizante. E aqui o Museu de Arte, no Rio de Janeiro também, com uma cobertura, né, fluida de concreto, feito numa única concretagem, obviamente que usaram fibras para não abrir megas fissuras. Era um desafio não fissurar e não passar água por essa cobertura, e, de novo, usaram silicativa, usaram aditivo e usaram fibras. Ali tem as fibras presentes, para abrir fissuras de pequenas espessuras. Então, só para fechar aqui, né, mostrar para vocês que é algo que está entrando no mercado, as empresas estão usando, as obras especiais, principalmente, as lajes de supressão, que é uma dor de cabeça, estão fazendo uso dessa nova tecnologia e, em paralelo, está se desenvolvendo novas possibilidades, né, de fazer com que a autocicatrização consiga acontecer em ambientes não embaixo d'água, que ela aconteça em idades mais avançadas, com esses produtos adicionados ao concreto. Obviamente que tem que ser projetado, porque depende da abertura, né? A capacidade de fechamento, se for muito grande, não fecha. Depende da idade que abre, se tem anidro ou não tem lá dentro, e do ambiente de exposição, se tem umidade ou não. Para cada caso, tem um projeto de concreto que vai funcionar. Tá? Isso tem que ser avaliado caso a caso. Bom, então eu queria agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui. Está dentro de um fórum de transferência tecnológica e capacitação que a URGS tem com o Sinduscom. E nós gostaríamos de, né, aumentar essa interação da URGS com o Sinduscom, porque é importante tanto para as empresas quanto para a universidade. Eu acho que a gente só vai crescer e só vai evoluir se tiver todo mundo junto trabalhando no mesmo sentido. Obrigado pela atenção e nos vemos, estou à disposição por e-mail, por WhatsApp, é mais difícil, mas por e-mail, qualquer dúvida vocês podem encaminhar que eu respondo.